Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios do PSDB na reta final da corrida eleitoral. Entrevisto a Alberto Goldman, político do PSDB de extensa carreira, tendo sido deputado estadual por 2 mandatos, deputado federal por 6 mandatos, 3 vezes secretário de Estado em São Paulo e ministro dos Transportes. Alberto Goldman foi também governador do estado de São Paulo. Muito obrigada, Goldman, por estar conosco. Obrigado a você, Maria Lídia, mais uma vez. Bom, Goldman, eu vi declaração sua, né, nessa reta final da corrida eleitoral, faltando o quê? 9 dias? Né? Eu vi uma afirmação sua que Jair Bolsonaro não é o caminho para derrotar o PT. Essa afirmação, ela é mais uma torcida ou ela é apoiada em dados objetivos? Convicção, absoluta convicção que o Jair Bolsonaro não ganha de ninguém num segundo turno. Se for para o segundo turno, não ganha de ninguém. Não, ganha do Boulos, sim, do Boulos é capaz de ganhar. Fora isso, não ganha de ninguém minimamente representativo. Eu acredito até que se fosse uma Marina, que não está indo tão bem na campanha eleitoral, a Marina também ganha do Jair Bolsonaro. E a cada dia que passa eu fico mais convicto, porque vejo as declarações, não só dele, mas da equipe dele. Outro dia, o famoso ministro da Economia, que seria o super-ministro da Economia, que diz, não, vamos voltar com o CPMF, vamos aumentar os impostos. Hoje a declaração do candidato a vice-presidente dele é de que esse negócio de 13º precisa acabar e tal. Um candidato desses, com essa equipe que tem, com essa gente que tem, se chegar ao segundo turno, eu acho que não chega ao segundo turno. Bom, mas nós temos aí um fenômeno, vai ser derrotado. Bom, nós temos um fenômeno assim... Principalmente pelo PT. Infelizmente, a vinda dele ao segundo turno é eleição, é uma das hipóteses, é a eleição do PT. Bom, mas o que nós estamos vendo também é o seguinte, tem a polarização lá na frente, Bolsonaro e Fernando Haddad, e os demais candidatos mais ou menos empatados, muito próximos. Muito bem. E mesmo com toda uma campanha dos adversários, dos concorrentes aos 2 que estão nos primeiros lugares, não está acontecendo nada. Então, o eleitor brasileiro, quando responde à preferência de voto, os 2 estão lá. O Haddad numa curva ascendente nas pesquisas e o Bolsonaro estável, confortavelmente, no patamar que ele está em primeiro lugar. E aí a minha indagação, né, se você tem essa convicção, por que nesse momento da campanha não acontece nada no sentido de desconstrução da imagem dele em especial, considerando a investida dos adversários? Você é dona de casa, você sabe que se puser uma panela de água no fogo, durante um certo tempo você não vai ver nada a não ser a água do jeito que você pôs. A partir de um certo momento começa a ebulição, e a ebulição começa, e aí é isso que vai acontecer em termos, e sempre aconteceu, não é uma novidade isso daqui. A panela está no fogo faz tempo? Não, a panela está no fogo faz tempo, mas ela só entra em ebulição a partir de um certo momento. Que momento? A semana que vem, começa a ebulição. A semana que antecede? A semana que vem, começa a ebulição. Isso não é novidade, isso aconteceu em quase todos os processos eleitorais que eu acompanhei nos últimos 50 anos. Isso vai acontecendo e pode acontecer até no último dia. Você acredita na possibilidade de uma terceira via, de um outro nome aí, ter um crescimento exatamente para se contrapor ao que já está polarizado, petismo e antipetismo? Acho que sim. Não, petismo, antipetismo não. Vai continuar sendo petismo, antipetismo. E o petismo vai ser representado pelo Fernando Haddad. Sim, já está. Dificilmente uma figura como o Ciro, que tentou e tenta ser um pouco essa alternativa, vai conseguir fazer isso porque ele não está nem muito aqui, nem muito ali. Mas eu acho que... Mas está na frente. Mas, sim, quem está na frente é o geral, é o Haddad, está na frente. Então, o petismo será representado pelo Haddad, por ninguém mais. O antipetismo, eu acho que acaba sendo representado pelo Geraldo Alckmin, que é o único que pode representar na queda que eu acho inevitável
do Bolsonaro. Porque as pessoas vão perceber, no momento que entrar em ebulição de fato, que o Bolsonaro não terá condições de derrotar o PT. O que a sociedade brasileira quer, majoritariamente, é a derrota do PT. Não é a volta, não é a manutenção desse período do PT. E o único jeito que ela vai ter é não colocar o Bolsonaro no segundo turno. Eu acho que isso vai acontecer. E claro que isso é uma convicção, uma opinião, pode estar errado. Em política você não tem, não é matemática, não é 2 mais 2 são 4. Mas não, trazendo aqui para essa possibilidade da chamada de uma terceira via, de um outro nome, uma alternativa, você descartou Ciro Gomes, embora ele esteja um pouco mais à frente do que Geraldo Alckmin. Mas Alckmin não está mostrando vigor para configurar essa alternativa. Por quê? Deixa eu te explicar por quê. Porque o Ciro Gomes representará uma alternativa ao Haddad, nunca a outros. Pelo seu perfil, pela sua história, ele representaria um perfil aproximado do Haddad e não conseguirá ir acima do Haddad, porque o Haddad tem o apoio do PT, que é um partido forte, e tem o apoio do Lula. Né? Sim, mas aí eu perguntei, então já deixou claro, Ciro não. E Alckmin que não mostra vigor? Não, ele mostra vigor. O que ele não mostra vigor é numa pesquisa em que ele realmente não consegue superar até o momento aquilo que ele mostrou, os números que estão mostrando. Você acha que há espaço e tempo para mudar? Eu acho que há espaço de tempo para mudar. Eu vou lembrar você uma coisa que se deu na última hora, não se deu no sábado à noite, começou no sábado à noite, se deu no domingo da eleição de Erundina, que você é do tempo... Desse Sim, tempo, mas você sabe ali disso. houve um componente, um fator desencadeante, com morte e tudo, na Companhia Siderúrgica Nacional. Em todas as eleições. Isso, coisa muito grave. Todas as eleições. Então tem que contar com um imponderável? Sempre haverá imponderáveis todo dia. A imponderável hoje do vice do Bolsonaro é dizer que vai acabar com o 13º salário. É um imponderável. Ninguém podia imaginar o vice-presidente da República do Bolsonaro dizer que vai acabar com que o 13º não devia existir mais. Que obrigou o Bolsonaro a sair para a televisão hoje para dizer, não é isso, não vai ter isso. Outro dia ele teve que dizer, não, que aumento de imposto não, CPMF não. Todo dia tem imponderáveis de vários tipos. Em todas as eleições nós tivemos esse tipo de imponderáveis. Antônio Hermínio Moraes estava lá em cima, perto do Maluf, Antônio Hermínio Moraes, quando veio uma notícia sobre trabalho escravo numa fazenda, não sei aonde, no interior do estado, ele desceu, tombou e desapareceu. Bom, pode não haver imponderável, tudo isso que eu estou dizendo é uma análise e não é matemática. Eu não sou... Não, é claro, não, nós sabemos disso. Não estamos lidando com uma análise números absolutos. A partir dos dados que eu tenho da história que eu acompanhei. Acertei sempre? Não. Errei muito, mas acertei mais do que errei, mas errei muito também. Bom, agora, Goldman, a questão assim, do PSDB. O PSDB... tem parte da responsabilidade da candidatura de Geraldo Alckmin não ter ganho terreno, não ter evoluído, como chegou a ser de se esperar, considerando alguns fatores, a própria história política dele bem-sucedida. É um homem que tem história política e também o fato, assim, a tal da aliança com tantos partidos gerou aí uma expectativa que ele teria muito mais tempo que todo mundo em TV e rádio, etc. E eu quero saber o papel do seu partido e das lideranças do seu partido. Essas lideranças estão de verdade, sinceramente, sendo leais à candidatura de Geraldo Alckmin? A maioria das lideranças políticas no país, infelizmente, busca o seu próprio interesse e só mais. Nem do partido, nem do país, nem de coisa nenhuma mais. Infelizmente tem se dado isso. Não é todo mundo. Do PT também? Ou o PT na hora H se junta sob o comando de Lula? Não, se junta em torno de voltar a ter o poder que teve para fazer aquilo que fizeram no país hoje. Esses são os grandes responsáveis. Bolsonaro só existe porque existiu o PT. Porque o PT fez o que fez. Mas voltando agora para o PSDB, que eu estou te perguntando. O PSDB tem responsabilidade pelo ritmo de deslance da candidatura do Alckmin? Especial em São Paulo, porque não é admissível que em São Paulo o Geraldo tivesse esse resultado tão difícil aqui em São Paulo como está tendo, né? Porque aqui em São Paulo cometeu-se um erro grave na eleição de João Dória para a Prefeitura de São Paulo. Está responsabilizando Dória em grande parte, pelo ponto em que está a candidatura Alckmin? Não posso dizer que seja só isso, também não é para jogar em cima dele
toda a responsabilidade. Tem um mundaréu de responsabilidades, inclusive a atuação do partido durante esses últimos anos. Mas João Dória tem um papel importante na dificuldade que está tendo hoje o Geraldo Alckmin para subir, para crescer no estado de São Paulo. Não é admissível que ele tenha os índices tão baixos. Por quê? É porque, digamos, ele ficou aquela coisa indefinida, quem vai ser o candidato a presidente, quem não vai ser João Dória, não vai ser o Alckmin. Não, é por aquele momento ou por outra razão? Não, por outra razão, pela razão de que ele foi um mau prefeito da cidade de São Paulo, pela razão de que ele apenas objetivou seu interesse pessoal, pela razão de que o Geraldo errou ao apoiá-lo para a prefeitura de São Paulo, e isso desgastou muito a figura do Geraldo Alckmin, que a responsabilidade de João Dória é nesse sentido. Também não vou acusá-lo de todas as deficiências que existem no partido, não. O partido é extremamente complexo, acabou um vice-presidente do partido lá em Pernambuco declarar apoio ao Bolsonaro, é uma aberração, um absurdo total. Então, esse tipo de conduta do partido, essa falta de estrutura, Aécio é um dos grandes responsáveis por isso também, não há dúvida nenhuma. E todos nós somos um pouco responsáveis. Eu não estou tirando... E Fernando Henrique, ele abraçou a campanha do Alckmin? Ou ele está distante, reticente, de vez em quando ele solta um parecer, uma carta, mas aí até com assim, um tom acadêmico, mas e até mensagens cifradas, mas assim o nome do Alckmin como sendo o homem do PSDB, a pessoa, o melhor candidato, etc., como seria de se supor pelo grande líder político que ele é. Coisa que o Lula faz no PT. O PSDB não tem, Fernando Henrique não tem essa força no partido? Não tem. Ele se omite? Como é que você avalia? O Fernando Henrique não é o mito que é o Lula. Não. O Fernando Henrique é uma grande figura importante no país, mas o Fernando Henrique tem suas limitações e ele tem feito o que pode. Dentro dos limites do que ele pode, ele tem feito o que pode. Abraçou a candidatura do Alckmin? Abraçou a candidatura do Alckmin dentro dos limites da sua capacidade de fazer isso. Afinal de contas, é um homem que hoje está afastado da política há muito tempo e ele não pode querer ser, de repente, uma liderança política como o Lula pretende ser e é. E realmente lidera, mesmo preso, ele é o que ele é. O Fernando Henrique nunca foi isso e não é. Mas ele tem feito o que é possível fazer. Alberto Goldman, muito obrigada pela clareza com que você expõe suas ideias. Espero que tenha sido claro. Muito obrigada. Uma boa noite. O que eu mais desejo é ser claro. Uma boa noite. Muito obrigado. Gamberini.